Oi, meu nome é Adilson, sou aluno da Fundação Getúlio Vargas e estou fazendo esse vídeo como um trabalho de uma matéria chamada Análise de Projetos de Investimentos. Esse trabalho consiste em gravar um vídeo para falar de um livro chamado Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther. Ele é um suíço cujo pai é um banqueiro e obteve muito sucesso, tanto ele como o pai, no mercado financeiro, especulando, ou seja, investindo. Nesse livro, Max Gunther ele dá 12 grandes passos para você seguir quando você for investir no mercado financeiro. Esses passos são chamados de axiomas. Quando Max Gunther resolveu escrever esse livro, ele observava o seu pai quando ele investia na bolsa de valores ou em qualquer tipo de mercado. Ele via que seu pai saía muito bem, mas quando ele perguntava como ele fazia, ele não sabia responder. Então ele começou a observar e viu que ele poderia colocar num papel quais são os passos a serem seguidos para investir e ser bem-sucedido no mercado. O primeiro grande axioma, o axioma do risco, determina que o investidor deve fugir da diversificação de carteira de investimentos. Por quê? Quando o investidor ele diversifica muito seus investimentos, ele tem muitos ativos para tomar conta, ou seja, para ter informação, para buscar maiores detalhes e se manter competitivo no mercado. E também, quando você tem vários ativos numa carteira e alguns apresentam ganhos, outros apresentam perdas, esses ganhos e perdas acabam se anulando e você não tem um grande resultado no seu investimento. Por outro lado, quando você investe apenas em uma ou duas opções de investimentos, você se arrisca mais, você se preocupa mais, o que é saudável para o investidor. No segundo grande axioma, o autor ele afirma que o investidor ele deve estipular uma meta para os seus investimentos e quando atingir essa meta, ele deve realizar o lucro e não entender que esse lucro irá se eternizar, porque raramente isso acontece no mercado financeiro. Você deve estipular, por exemplo, quando você comprar uma ação ou tiver um imóvel e queira vender, você deve estipular um ganho, por exemplo, de 30%. Quando chegar a esses 30%, realize o seu lucro, venda seu ativo. Não espere que esse ganho irá durar por muito mais tempo, que raramente isso acontece. Você está subindo uma montanha no escuro. Você está subindo, 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 subindo. Quando você chegar num lugar que você considere alto bastante, você deve parar e voltar. Ou seja, realizar seu lucro. Porque quando você chegar no pico, você vai descer de vez. Já no terceiro axioma, ele fala o contrário. Quando o ativo está indo mal, está só obtendo perdas, ele tem que estipular uma média sugerida pelo autor de 10 a 15% de perda e sair, abandonar o barco mesmo, porque aquele cenário pode piorar. Ele pode optar por ter uma perda de entre 10 e 15% e partir para outra opção de investimento do que continuar naquele investimento tendo a esperança de que o jogo vai virar e que ele vai voltar a ter ganhos e na verdade, como na maioria das vezes acontece, aquele investimento vai continuar caindo e a perda dele vai aumentar e ele vai ter se arrependido de não ter saído quando a perda dele era só de 10 ou 15%. No quarto axioma, o autor já sugere que o investidor não acredite piamente nas previsões de especialistas financeiros, de economistas, de gurus do mercado, que se autoproclamam detentores da verdade absoluta do mercado financeiro. Ninguém tem essa previsão, ninguém tem essa certeza do que vai acontecer no futuro. Então, o Gunther ele afirma que o investidor deve tomar suas decisões de forma racional. Ele deve analisar o que está acontecendo no momento e quais são as reações imediatas em relação a esses acontecimentos que podem vir a ocorrer depois da realização do investimento.
axioma, o autor estabelece que um ativo financeiro, o mercado financeiro, a própria economia, ela não obedece padrões de acontecimentos. Ou seja, por exemplo, há 10 anos atrás, um ativo financeiro começou o ano em baixa e no meio desse ano ele obteve uma alta significativa que tornou muitos investidores ricos. Isso não quer dizer que agora, 10 anos depois, só porque esse ativo financeiro começou o ano em baixa, ele vai obter essa mesma alta. É muito difícil isso acontecer. Por quê? A economia muda, as empresas, os players de mercado mudam. Então não quer dizer que esses acontecimentos vão se repetir. Os investidores, eles têm mais opções hoje de investimento. Então, não espere que esse ativo financeiro ele vai se comportar da mesma forma que se comportou há 10 anos atrás. Mais uma vez, tome suas decisões baseadas no racional, nos acontecimentos, no que está acontecendo agora. No sexto axioma, o da mobilidade, o autor defende que o investidor não deve criar raízes, não deve permanecer no mesmo investimento por apego, um apego sentimental ou qualquer outro tipo. Ele deve avaliar racionalmente seus investimentos e deve investir na melhor forma que pode lhe trazer um aumento de ganhos, um aumento de lucro. Por exemplo, se uma pessoa escolhe investir nas ações de uma empresa, porque essa empresa pratica caridade, gera um bem social maior do que o esperado, e mesmo assim ela não traz ganhos para esse investimento, não é válido. Ele vai estar colocando o capital dele numa empresa que não está trazendo retorno por um apego sentimental que ele possui. Ou seja, ele deve entrar no investimento, tanto saber a hora de entrar como saber a hora de sair e mudar. Ele tem que aproveitar que tem outras opções de investimentos no mercado. No sétimo axioma, denominado pelo autor como axioma da intuição, ele defende que o investidor deve seguir apenas os próprios palpites que ele possa explicar. Ele não deve seguir um palpite que simplesmente veio à cabeça e ele não soube explicar o porquê. Ele está seguindo aquela ação, ele está tomando aquela decisão. Ele conhece aquele mercado, ele conhece aquele ativo financeiro, ele já teve qualquer outro tipo de contato com aquilo. Não deve confundir esse palpite com esperança. A esperança, ela é cega. A esperança é aquilo que ele quer que aconteça e não o que pode acontecer. O oitavo axioma, o da religião e do ocultismo, segundo Gunter, é muito simples. Ele diz que o investidor deve separar suas decisões no mercado da sua religião. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso pode acabar te atrapalhando. Ele usa uma frase muito interessante. Deus não está interessado no seu desempenho no mercado. Você tem que tomar suas decisões baseadas nos acontecimentos, na economia, no que está acontecendo ali, para aquela empresa, para aquele ativo financeiro. Você não pode pensar que sua religião, autoridades místicas ou religiosas vão te proteger ou te ajudar no seu desempenho no mercado. No nono axioma, Max Gunter, ele denominou este como o axioma do pessimismo e do otimismo. Nele, ele fala que o investidor tem que ter muito cuidado com o otimismo ao entrar no investimento muito otimista, porque pode trazer uma falsa segurança para ele. E como ele falou no primeiro grande axioma, a preocupação é saudável para esse tipo de investimento. Ou seja, ele deve entrar no investimento esperando que vai acontecer o melhor, lógico, senão não teria razão para ele entrar naquele investimento. Porém, ele deve já entrar sabendo o que fazer caso não venha acontecer o ganho esperado por ele. No décimo axioma, Gunter afirma que o investidor não deve seguir a maioria só por ser a maioria. Ele deve pensar
com a própria cabeça, tomar suas próprias decisões. Caso seja a mesma que a maioria esteja tomando, não tem problema, ok. Porém, ele não deve desestimular seu próprio pensamento só porque a maioria pensa diferente. Até porque ele usa o exemplo que, quando a maioria está comprando uma ação, essa ação sobe de preço. Não é o melhor momento para comprar. Quando a maioria está vendendo essa ação abaixa o preço. E muitas vezes afirmam que o melhor momento de comprar a ação é quando o seu preço está baixo. Não seja Maria vai com as outras. Nem sempre as Marias se dão bem. Nesse axioma, Gunter afirma que se o investimento deu errado com você uma vez, você não precisa ficar insistindo nele. Você não deve botar na sua cabeça que esse investimento lhe deve algo. Você tem outras opções de investimentos. Você pode ganhar dinheiro com outros investimentos. O dinheiro que você ganha em outros investimentos é o mesmo que você ganharia nesse investimento ruim que você está sendo teimoso insistindo nele. Não personifique um investimento dizendo que ele te deve algo, que ele fez isso ou aquilo com você. Não insista em um investimento ruim. Você pode arriscar em outros, você já viu que esse não deu certo. Nesse último axioma do livro, que é que ele afirma que devemos evitar investimentos de longo prazo. Por quê? Quanto maior o prazo do investimento, mais difícil de saber o que vai acontecer até lá. Ele utiliza o exemplo de investimentos em previdência privada, que daqui a 20 ou 30 anos, aquele dinheiro pode não ser suficiente para você, você pode precisar liquidar aquele investimento antes do prazo por qualquer imprevisto, e você pode simplesmente não ter a mínima ideia de como vai estar a economia até lá. O investidor deve estar sempre reavaliando seus investimentos, num prazo pelo menos de 3 em 3 meses, pode até ser menor esse prazo, para garantir que os seus ganhos estejam de acordo com a sua expectativa e que você não vá ter uma frustração muito grande no mercado financeiro.